chegando ao fim desta semana, semana especial, que nós viemos caminhando também como igreja juntos, desde o último culto do domingo passado, domingo de Ramos, depois na quinta-feira o culto de lava-pés que aconteceu aqui nessa comunidade, também a última ceia do Senhor, também sexta-feira onde nós tivemos culto nas 3 comunidades. E agora, hoje, esse tempo aqui em que nós queremos encerrar, onde estamos juntos celebrando esse Deus que vive em comunhão conosco. E assim eu quero também, de uma forma especial, agradecer a cada um, obrigada por todos aqueles que idealizaram também todos os detalhes, por todos que se empenharam, por tudo que aconteceu até aqui. Que assim Deus também continue nos movendo neste sentido, a fazermos o nome do Senhor conhecido. Pois tudo isso aconteceu e tem um grande e verdadeiro sentido, que é o nosso Senhor que vivo está. Onde hoje nós queremos falar da ressurreição, que é o tema central de hoje, o tema central também da Páscoa. Pois se nós, na sexta-feira, nós enfatizamos o sofrimento, a morte e aquilo que Jesus fez para nos livrar dos nossos pecados, para nos reconectar com Deus, nos reconciliar com Deus. Pois se nós olhamos então para esse aspecto da redenção, ali nós enxergamos amor. Amor esse que nós não vamos enxergar em lugar nenhum. Amor esse que jorra da cruz e que não existe em outro lugar. E aí nós vamos para o domingo, ou seja, hoje, onde nós encontramos esse amor agora amplificado pelo poder de Deus. Onde no domingo de Páscoa nós vemos o poder de Deus que é manifestado a toda a criação. Onde é o poder de Deus que nos faz então novas criaturas, que faz novas todas as coisas. O poder de Deus que restaura o seu plano original, de termos com Ele toda a eternidade. Quem de vocês aqui é solteiro? Pode levantar a mão. Mas já foi casado, né? Eu acho que de uma forma ou outra todos nós um dia já fomos solteiros, né? E quando nós somos solteiros, nós não temos nenhum compromisso com outra pessoa, é verdade, né? Nós não temos esse compromisso, esse cuidado com esse outro cônjuge, né? A gente não tem esse compromisso. Mas quando nós decidimos não ficar mais sozinhos, buscamos por alguém para passar o resto da nossa vida. Ou até um dia quando Deus levar então esse nosso companheiro. O que na maioria das vezes também, quando nós decidimos ficar com alguém, na maioria das vezes isso resulta em casamento. Onde o casamento ele traz em si o símbolo de união através da aliança de ouro. E nesse sentido, todas as vezes que nós olhamos para a nossa mão esquerda, lembramos do importante passo dado para a nossa vida, de um casal e as suas responsabilidades. Mas o que eu quero dizer com isso? Nesse dia de Páscoa. O que eu quero dizer sobre a aliança nesse dia de Páscoa? Nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo Jesus, onde tudo que Jesus passou para chegar neste momento foi um grande sinal da aliança de Deus com o seu povo, com os seus filhos. Pois quando falamos em Cristo, assim como olhamos para a aliança de ouro nos casados, percebemos que Deus quis formar uma aliança conosco para que sejamos unidos a Ele e com Ele. Que sejamos fortalecidos, abençoados, perdoados e protegidos pelo seu amor. Onde a aliança que foi formada com a vinda de Cristo
nunca pode ser desfeita, pois é através dele que Deus ele mostrou a sua compaixão por nós. E assim eu trago a vocês o texto bíblico de hoje, que nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 43, que diz o seguinte: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por não que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Queridos, hoje o texto nos ajuda bastante a compreendermos a nossa realidade diante desse ato maravilhoso da ressurreição, que para nós cristãos é o centro da nossa vida cristã, onde no texto que nós acabamos de ler, Pedro ele foi chamado por Cornélio. Se vocês forem olhar o texto um pouco antes de Atos ali, vocês vão perceber que Pedro ele foi chamado por Cornélio. Cornélio é um gentio não circuncidado, soldado romano, um homem que era temente a Deus, mas que ainda não conheceu o testemunho da ressurreição de Cristo, mesmo ele conhecendo a Deus. E conforme as tradições judaicas, Cornélio é impuro. E ao receberem a palavra de Deus, o Espírito Santo ele desce sobre todos os que estão naquela casa e eles receberam o batismo. Mas antes de tudo isso acontecer, uma visão de Cornélio o faz buscar também por Pedro, onde alguns dias antes de receber os enviados de Cornélio, também Pedro tivera uma visão conforme os versículos anteriores. Ou seja, temos algo acontecendo aqui, que é a mensagem da ressurreição que Pedro conheceu. E por outro lado nós temos Cornélio, homem que segundo suas leis é considerado impuro, mas que era temente a Deus, o qual ainda não conhece a mensagem da cruz. Onde assim vemos aqui duas visões que os colocam a caminho e também em contato, Pedro e Cornélio. Onde aí Pedro vai até Cornélio e logo entende a sua visão. Pois Deus ele não faz acepção, ele não faz definição de pessoas, como nós também já trazemos em outras pregações anteriormente, até mesmo quando falamos sobre isso, no período da Páscoa, na série de Quaresma que nós estamos trazendo para vocês. Onde Deus, então, ele não faz nenhuma diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer lugar, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo, é aceito por Deus.
onde a mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel agora vale para todas as pessoas. É como se a ressurreição ela transbordasse, ela derramasse sobre as pessoas. E a notícia para que ela continue viva e assim siga adiante. Pois é o poder de Deus que rompe todos os limites. Até porque se dependesse de nós, seres humanos, nós que muitas vezes impomos as nossas regras, as nossas estruturas, temos controle, acredito que nunca esta mensagem teria chegado lá, onde é a força do Espírito Santo que faz. E o Espírito Santo não é judeu, nem grego, nem cristão, mas é a força do Deus vivo, incontrolável e dinâmico, o qual nenhum de nós conseguiria resumir em palavras, pois este vai além da nossa capacidade de entendimento. Onde nós não temos como controlar, não temos até mesmo como agarrar a ressurreição. Mas a única forma é o temor a Deus. Ou seja, o testemunho ele acontece onde o temor a Deus acontece. Somente lá a ressurreição faz sentido. E assim, com a leitura de Atos, nós compreendemos que a vida na fé da ressurreição é vivida pela ação de Deus. Isso é um mistério que podemos ter acesso simplesmente pela fé, onde a ressurreição é para ser testemunhada. E a partir do exemplo de Pedro e Cornélio, compreendemos que não é entender nem buscar explicar, mas é contar e crer no que nós acreditamos, é nós contarmos adiante. Onde hoje nós somos chamados também a testemunhar adiante a boa nova para todas as pessoas. Para aqueles que nós até mesmo achamos impuros. Também para os que achamos diferentes de nós. Onde muitas vezes nós viemos com olhares e julgamentos. Queridos, o tema da ressurreição, ele me acompanha por muito tempo. E assim me faz pensar muitas vezes na minha limitação diante de um tema essencial para a nossa vida e também na que há por vir. E quando fiz a leitura na ótica da Páscoa e ressurreição, percebi o quanto este texto ele abriu os meus olhos. E eu espero que isso também ajude a vossa compreensão no dia de hoje. Ou seja, no tempo de Atos, a forma de crer era diferente da maneira como é hoje. Onde nesse tempo havia visões, haviam imposições de mão. E eu penso que isso falta muitas vezes entre nós, essa fé. Tal qual tinha os primeiros cristãos, onde nos falta crer simplesmente. E de nos darmos conta de que nós estamos unicamente nas mãos de Deus. Pois a ressurreição ela é intocável, onde só podemos compreender na totalidade pela fé. Onde Jesus Cristo ele mudou a história da humanidade. E isso é maravilhoso para nós. Pois como é maravilhoso podermos nesta manhã de Páscoa aprendermos com Pedro e os primeiros cristãos. Pois foi graças a estes e tantos outros seguidores de Jesus e de todos os tempos que se empenharam em levar o Evangelho adiante, e é por isso que hoje nós podemos saber e também compreender a sua mensagem e a sua promessa. Porém, ainda hoje há muitas pessoas como Cornélio, que não sabem da maravilhosa notícia da ressurreição. Ou pelo menos há ainda pessoas que não foram tocadas por esta mensagem.
E por isso ainda há algo que está faltando na vida delas. E essas pessoas, elas precisam de alguém como Pedro, que se dispõe a testemunhar sobre Jesus. Onde a mensagem, ela precisa ser anunciada, precisa ser pregada por todos nós. E é por isso que nesta manhã de Páscoa, este deve ser hoje e de todos os dias o nosso testemunho. A promessa e base de vida para todos que creem. Onde, como igreja, ouvimos a palavra por ação do Espírito Santo. Onde este deve ser o espaço para se viver a fé. Pois foi exatamente isso que Cristo fez na cruz por nós. E eu sinto que, muitas vezes, a igreja tem sido esquecida. Tem sido deixada de lado. Pois como igreja de Jesus Cristo, quando nos colocamos a serviço do nosso Mestre, coisas maravilhosas acontecem. Onde pessoas, elas recebem a palavra que traz o perdão dos pecados e também a salvação. Mas infelizmente, não nos damos conta do poder da palavra de Deus. Um exemplo simples é, muitas vezes, nós nem sequer temos tempo e também nem temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Pois não existe em nós o interesse de aprofundar os nossos conhecimentos em Deus. Onde nos falta tempo para dedicarmos à oração. Pois estamos sempre tão atarefados que não temos tempo para essas coisas, de nos colocarmos em doação para a igreja. E quando eu digo para a igreja, é para a obra do Senhor. E hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa a Páscoa? O que significa Páscoa para nós? Será que a Páscoa que celebramos de fato agrada a Deus? Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo Jesus. É dia de festa, de alegria para todos os cristãos. É dia de se lembrar que tudo que Jesus fez foi por me amar. Por isso, celebrem essa data com suas famílias, amigos, igreja, pois o nosso Senhor, Ele está vivo e Ele permanece conosco hoje e sempre. E não permitam que nada ofusque o verdadeiro significado da Páscoa. Por isso é sempre necessário que nós, pais, avós, também como igreja, expliquemos também para as nossas crianças o que aconteceu nessa data. Porque muitas das nossas crianças não sabem o que aconteceu nessa data. Permitindo assim que a palavra de Deus também continue sendo anunciada pura e verdadeiramente. Porque estas crianças no futuro serão as testemunhas da palavra do Senhor. E se nós não fizermos a nossa parte hoje, o que será do futuro delas? Mas para isso, você e eu, nós também precisamos hoje anunciar. Precisamos ser instrumentos de Deus neste mundo que carece de amor e também de compaixão. Ou seja, a Páscoa, ela nos lembra igreja em movimento. É dádiva, é presente. Onde a ressurreição só pode ser testemunhada e vivida na fé. E eu oro que, de fato, esta seja a nossa forma de viver igreja. Onde eu quero hoje também desafiar vocês a falarem dessa mensagem tão importante de Jesus Cristo para alguém. Anunciem a Cristo. Pois as pessoas, elas precisam saber que quem morreu na cruz, quem ressuscitou, não foi o coelhinho da Páscoa, mas foi Cristo. O próprio Jesus. Que Cristo nos conduz e também nos guie. E que o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento,
guarde os nossos corações e mentes em Cristo o ressuscitado. Amém. Convido, assim como nós agora estamos, para o momento de oração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos por este momento tão precioso. Amém. Momento de reflexão, de meditação, através da tua palavra. Palavra que nos chama a olharmos para os teus feitos na cruz. O que parece loucura para os que não creem, para nós é mensagem de salvação. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos acordar nesta manhã, de sairmos da nossa cama, de virmos até aqui. Senhor, isso já é motivo de louvor e gratidão. Apesar das nossas dores, nossas limitações, nós te louvamos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia olharmos para a vida como sendo uma dádiva presente nas tuas mãos. Então, Senhor, neste momento, nós queremos orar como tua igreja, como comunhão, pedindo e intercedendo por todos aqueles que necessitam do teu olhar de cuidado e de misericórdia. Lembramos aqui de uma forma muito especial da sobrinha, do sobrinho do Carlos e da Márcia, que sofreu um acidente. Senhor, estenda a tua mão de cuidado sobre ele. Também, Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão enfrentando a depressão, momento de dificuldade. Senhor, que eles possam enxergar e sentir o teu amor por eles. Também, Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão em um leito hospitalar neste momento, ou em suas casas, e que necessitam da restauração da saúde. Ó Senhor, nós oramos por eles. Também oramos aqui em comunidade por todos aqueles que necessitam ouvir a tua palavra, a mensagem da ressurreição, da tua mensagem da vida sobre a morte. Ó Senhor, não nos deixe andar por essa vida, pelos caminhos, como povo sem esperança, mas faz-nos compreender a verdadeira mensagem da Páscoa. Ó Senhor, tudo mais que nós temos em nosso coração, que necessitam do teu cuidado, seja feita a tua vontade. Quando juntos e juntas nós oramos a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos sair daqui sob a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, servindo a Ele com alegria e devoção. Cristo,